Shalom Haverim, hoje nós iremos esclarecer a seguinte dúvida: existe reencarnação? E muitas pessoas estão me perguntando acerca deste tema. E por que as pessoas me perguntam? Porque atualmente muitos daqueles que creem em Yeshua HaMashiach estão estudando judaísmo. E quando as pessoas começam a estudar judaísmo, elas se deparam com diversos textos, vídeos e estudos judaicos no sentido de que existe reencarnação, o que é conhecido no judaísmo como Gilgul Neshamot, reencarnação ou transmigração de almas ou o retorno das almas. Então, as pessoas começam a estudar judaísmo, veem que muitas obras falam sobre reencarnação e então estas pessoas ficam com a dúvida: reencarnação existe ou não existe? A pessoa pensa: eu, como um discípulo de Yeshua, eu posso crer em reencarnação? Reencarnação é uma doutrina que está nas Escrituras? Desde já eu adianto e eu vou demonstrar, à luz da própria literatura rabínica e das próprias Escrituras, neste shiur eu irei demonstrar que não existe reencarnação. Não existe reencarnação. E, inicialmente, eu vou ler e vou comentando a obra, um livro chamado Kabbalah, do Gershom Scholem, que é um grande cabalista. E neste livro, na parte 2, no capítulo 11, ele trata deste tema, conhecido no judaísmo como Gilgul, ou reencarnação. Eu vou lendo, e qualquer um que já leu e conhece este cabalista sabe que Gershom Scholem é um dos mais eruditos estudiosos do judaísmo e do misticismo judaico. Então, eu escolhi este estudioso tendo em vista que ele é top. Ele é realmente um grande erudito, um preclaro mestre da Kabbalah. E ele diz o seguinte, eu vou lendo e vou comentando. Ele fala o seguinte: Gilgul é o termo hebraico que designa transmigração de almas, reencarnação ou metempsicose. Não há prova definitiva da existência da doutrina do Gilgul no judaísmo durante o período do Segundo Templo. Então, percebam, ele diz que não há prova da existência de Gilgul, de reencarnação, durante o judaísmo do Segundo Templo. Ou seja, na época de Yeshua, do nosso Mashiach, não existia o conceito de reencarnação dentro do judaísmo. Nenhum segmento judaico no primeiro século acreditava em reencarnação. Ninguém acreditava porque este conceito era inexistente no judaísmo. Logo, nenhum judeu cria em reencarnação, muito menos Yeshua e muito menos os seus Talmidim, os seus discípulos. E eu vou prosseguir a leitura da obra. E prosseguindo. No Talmud,
não há referência a ela, a reencarnação. Então, vejam, o autor Scholem ele continua explicando que nem no judaísmo do período do Segundo Templo e nem posteriormente no Talmud há referência à reencarnação. E ele diz ainda que existem interpretações alegóricas posteriores tentando forçar a barra, tentando comprovar a reencarnação, mas isto não existia antigamente. E diz ainda o seguinte: não é impossível que essa doutrina, ou seja, a reencarnação, se tenha tornado corrente em alguns meios judaicos, que podem tê-la recebido de filosofias indianas por meio do maniqueísmo ou de ensinamentos platônicos e neoplatônicos, bem como órficos. Então o autor ele nos ensina que a doutrina da reencarnação ela ingressou no judaísmo posteriormente. Por meio de quê? Por meio das filosofias indianas. Então, nós sabemos que as religiões indianas, as religiões orientais, asiáticas, de um modo geral, possuem um conceito de reencarnação, como, por exemplo, o budismo e outras religiões. Então, essas religiões, budismo e outras, creem em reencarnação e este conceito terminou ingressando no judaísmo. E o livro ainda fala que houve ainda a influência dos ensinamentos platônicos, neoplatônicos e órficos. A doutrina órfica é uma doutrina helenista, grega. Então, todo esse helenismo ele penetrou no judaísmo, trazendo o conceito de reencarnação que não existia originariamente no judaísmo. Prosseguindo a leitura. Os principais filósofos medievais judaicos rejeitavam essa doutrina, a reencarnação. Então, vejam, os principais filósofos judeus do nosso povo rejeitavam a doutrina da reencarnação. Ele cita Saadia Gaon no livro das Crenças e Opiniões, cita ainda Abraão David em Emuná Ramá, também rejeita a reencarnação Yosef Albo em Ikarim, Abraham Ben Ria cita fontes neoplatônicas, mas rejeita a reencarnação. Rejeitam também a reencarnação Yehudá Halevi e Maimônides. Ou seja, nós percebemos claramente que os principais eruditos medievais do nosso povo rejeitavam a doutrina do Gilgul, da reencarnação. Em suma, de tudo isto que eu li, nós aprendemos as seguintes lições que eu vou compendiar nas proposições objetivas. 1. Não há referência expressa da reencarnação no Tanar, nas Escrituras. As Escrituras não falam expressamente sobre reencarnação. 2. Também não há referência expressa da reencarnação no Talmud. 3. Não existia o conceito de reencarnação no judaísmo do período do Segundo Templo. 4.
a ideia de reencarnação foi absorvida pelo judaísmo posteriormente, por meio das filosofias indianas, maniqueísmo, ensinamentos platônicos, neoplatônicos e órficos. 5. Os principais filósofos judeus medievais rejeitaram a reencarnação. Então, com isso, queridos, nós temos a convicção plena de que Gilgul, reencarnação ou transmigração de almas, isto nunca fez parte do judaísmo. Isso entrou muito tempo depois. E aí vem a pergunta: então, como surgiu e como se desenvolveu a reencarnação no judaísmo? Ora, a primeira obra que vai falar expressamente sobre reencarnação é o Sefer Bahir, que é uma obra cabalística do século XII. Então, vejam, somente no século XII, com o Sefer Bahir, o conceito de reencarnação ele entra de uma maneira expressa no judaísmo. Antes do século XII não havia nada delimitado, nada de concreto sobre reencarnação. Então, nós temos o Sefer Bahir. 100 anos depois, vem a lume o Zohar. Só uma observação, tá? O Sefer Bahir também é uma obra cabalística que antecedeu o Zohar. Então, nós temos o Sefer Bahir no século XII, uma obra da Kabbalah. 100 anos depois, no século XIII, entra o Zohar. E aí o Zohar também fala muito sobre reencarnação. Mas vejam, só no século XIII. Antes não havia reencarnação no judaísmo. E daí o Zohar inventa uma série de histórias falsas. Por exemplo, o Zohar diz que o Mashiach ele seria uma reencarnação de Moshe, de Moisés. Então, Moisés morreu, mas ele iria reencarnar como o Mashiach. Isso é um absurdo. A Torá não fala nada sobre isso. Isso é uma invenção do Zohar. Então nós temos o Sefer Bahir no século XII, o Zohar no século XIII, e depois obras posteriores começaram a falar sobre reencarnação. E aí nós lemos sobre reencarnação em várias obras, nas obras dos rabinos Nachmanides, Menahem Recanati, Isaac Luria, na obra de Ari, Haim Vital, etc, etc. E aí os cabalistas de Safed, né, que foram famosíssimos, eles começaram a partir de então a desenvolver muito a ideia de reencarnação. E aí eles começaram a inventar histórias. Vou dar alguns exemplos. Eles chegaram a dizer que Moisés seria a reencarnação de Hevel, de Abel. Então vejam, todo mundo lembra da história de Caim e Abel, Hevel em hebraico. Abel morreu e esses cabalistas dizem que Abel reencarnou como Moisés, como Moshe. Vejam que história, né, para boi dormir, desculpem a franqueza. E nós sabemos que quem matou Abel foi seu irmão Caim. E aí os cabalistas dizem que Caim reencarnou em Itró, em Jetro, o sogro de Moisés. Eles falam ainda que Adão morreu e ele reencarnou no rei David. O rei Davi seria a reencarnação de Adão. Batseba, ela seria a reencarnação de Ravá, de Eva. E o marido de Batseba, Urias, lembram do Urias? Urias, ele seria a reencarnação, sabe de quem?
da serpente do paraíso, do Gan Eden. A serpente que tentou o homem e a mulher, a serpente morreu e ela reencarnou em Urias. Vejam, são histórias totalmente falsas, lendárias, inverossímeis. Então, essa história de reencarnação, na verdade, eu provei para vocês que ela somente surgiu na Idade Média, muito tempo depois que ela surgiu. Só a partir do século XII ela começou a se desenvolver. Então, é uma história que realmente contraria as escrituras. E os rabinos, eles falam de reencarnação, eles dizem o seguinte, que há a reencarnação de quem não alcançou a perfeição e sendo dada às almas infindáveis chances de se cumprir o seu objetivo através da reencarnação, e que uma alma pode reencarnar várias e várias vezes, até mesmo em um animal. Então, os rabinos dizem que se você atingiu a perfeição, você não reencarna. Mas se você não atingiu a perfeição, você vai reencarnando, dezenas e dezenas de vezes. Você pode reencarnar até em um animal, em um cachorro, em uma minhoca, em uma formiga, em um rato, em um peixe. Ou seja, essa história de reencarnação, ela é totalmente falsa à luz das escrituras. Repito, o Tanar, as primeiras escrituras, nada falam sobre reencarnação e nem o Talmud. E para nós que somos Talmidim, discípulos de Yeshua, nós temos uma razão adicional para não crermos em reencarnação. Nós que somos Talmidim de Yeshua, nós cremos nos Ketuvim Netzarim, nos escritos nazarenos, documentos conhecidos popularmente como o Novo Testamento. E temos o texto de Ivrim, o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27. Hebreus 9, 27. E eu vou ler a versão da Peshita em aramaico e depois vou fazer a tradução. Eu gostaria até de fazer uma observação. Eu vou ler a Peshita em aramaico, mas o texto em grego fala a mesma coisa, transmite a mesma ideia. Então eu vou ler em aramaico, mas se você gosta de grego, você pode ler o texto em grego, você pode pegar a versão Ferreira de Almeida, você pode pegar qualquer versão bíblica que vai estar falando a mesma coisa. Então eu vou ler o texto em aramaico só porque eu quero fazer uma tradução, quero fazer uma tradução ao pé da letra do aramaico. Mas você pode ler no grego, no Ferreira de Almeida, em português, não tem problema. Então eu vou ler e depois eu vou traduzir literalmente. O texto em aramaico diz o seguinte: Vaikana desin lavai nasha de hadzevan nimutun numen batar malthun dina. Tradução: e como está estabelecido aos filhos dos homens que devem morrer em um tempo. A palavra aqui, tempo, também pode ser traduzida como oportunidade. Então, repetindo, e como está estabelecido, ou decretado, ou ordenado, e como está estabelecido aos filhos dos homens que devem morrer em um tempo, ou em uma oportunidade.
had em aramaico, devem morrer em um tempo. E depois de suas mortes, há o julgamento. A palavra em aramaico dina significa julgamento ou sentença. Então, o texto em aramaico está dizendo claramente que nós iremos morrer em um tempo. Had zevan, em um tempo, em uma oportunidade, em uma única vez. Nós vivemos uma vida só e nós morremos. E depois disso, há o julgamento, há a sentença. Então, o texto em aramaico e o grego também, ambos são claríssimos no sentido de que nós temos apenas uma vida e apenas uma morte, e depois desta morte haverá o julgamento sobre nós. Logo, não existe Gilgul, não existe a reencarnação. E é por esta razão, endossando minhas palavras, que o Worldwide Nazarene Assembly of Elohim, que é a organização internacional que congrega os judeus nazarenos no mundo inteiro, e eu sou membro oficial desta entidade internacional. Então, esta entidade internacional já se manifestou expressamente contra a reencarnação. Os rabinos nazarenos estudaram o tema e proclamaram a seguinte decisão: não existe reencarnação. Então, eu citei as escrituras, mas estou citando o entendimento dos rabinos nazarenos, no sentido de que não existe. E vejam, o que está por trás da doutrina da reencarnação? Por que a reencarnação é uma doutrina maligna? Por que a doutrina da reencarnação ela anula o sacrifício do Mashiach? E por isso que ela é falsa. Vejam, se você vai reencarnar dezenas e dezenas de vezes, eu pergunto, para que você precisa de Yeshua? Yeshua morreu à toa, ele morreu em vão, porque você vai reencarnar e será pela a perfeição que você atinge por meio da reencarnação, como dizem os rabinos, que você irá alcançar o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então os rabinos dizem que a reencarnação ela existe para que você, com as suas próprias forças, alcance a salvação, alcance o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, se você alcança a salvação por si próprio, o sacrifício de Yeshua foi em vão. Logo, Haverim, percebam que se existisse a reencarnação, que ela não existe, mas se ela existisse, não faria sentido nenhum a morte de Yeshua. A morte de Yeshua seria sem propósito, sem finalidade. Ele teria morrido à toa. Então, vejam que a doutrina da reencarnação ela é maligna. Por quê? Porque quem crê em reencarnação, consequentemente, não irá crer em Yeshua, ou irá rejeitar o sacrifício de Yeshua. E eu fico muito triste porque eu não vou citar o nome, mas existe um Rosh do tal judaísmo da não sei das quantas que está pregando sobre reencarnação. Ele diz que crê em Yeshua, mas
ele sustenta a reencarnação. E para melhorar, ele nem consegue melhorar, mas para tentar dar uma roupagem à sua teoria, ele diz que não analisa a reencarnação à luz da doutrina espírita de Allan Kardec, mas que ele explica a reencarnação à luz do judaísmo. Ora, e esse senhor, este Roshi, ele fala que é um discípulo de Yeshua, mas na verdade ele não é discípulo de Yeshua, ele é um falso discípulo, porque, como eu disse, se você crê em reencarnação, você está negando o sacrifício de Yeshua e você estará também negando as próprias escrituras, você estará negando a Torá, você estará negando os Ketuvim Netzarim, o texto de Hebreus 9, 27, você estará negando, e você estará até rasgando e jogando no lixo toda a tradição judaica antiga, porque, como eu expliquei neste estudo, a reencarnação nunca foi um conceito judaico, somente surgiu na Idade Média. Então, que você possa orar e que você possa ter em mente que a reencarnação é um ensino de Hassatan, de Satanás. Não seja enganado pela serpente. Hassatan, ele é astuto e ele tenta enganar você para que você caia em sua mentira, perca a sua salvação e seja condenado pelo Eterno. Que você tenha sabedoria e que a verdade possa reluzir em seu coração, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno te dê sabedoria, conhecimento, entendimento, que o Eterno abra os seus olhos para que você não seja enganado pelos falsos mestres, inclusive por estes falsos mestres que se apresentam como líderes do judaísmo messiânico ou judaísmo não sei do que você não caia no engodo e que você permaneça firme, perseverando na emuná, na fé que nós temos em Yeshua HaMashiach. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Amém.